Diante das várias profissões existentes, escolher que carreira seguir é a grande dúvida dos jovens que estão para ingressar no mercado de trabalho. Mas até para quem já atua nesse meio, a troca de carreira também pode ser uma grande questão. Na hora da escolha, muitos fatores são levados em consideração, como salário, flexibilidade e identificação. Mas já parou para pensar nos riscos que cada profissão pode trazer? Será que o risco vale a pena? Nesse vídeo vamos apresentar as 10 profissões mais perigosas do mundo. Olá! Aqui é o canal Teóricos de Tudo. Então, se você gostar do conteúdo, apoie nosso canal já deixando o like e se inscrevendo que vem muito mais pela frente. Então vamos ao vídeo. 10º lugar. Eletricista. Para começar o nosso top 10 temos os responsáveis por cortar sua luz quando você esquece de pagar os boletos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a função desempenhada pelo eletricista está entre uma das 4 mais perigosas do mundo. Apesar de todo o aparato de segurança, como capacetes, luvas e botas, o choque elétrico é um dos riscos mais comuns na área. E raramente as vítimas sobrevivem à descarga. Eu não sirvo para essa profissão. 9º lugar, pescador. Considerada pela ONU, em 2001, a profissão que mais mata no mundo, não foi à toa que Pesca Mortal, da Discovery Channel, se tornou um dos programas de maior sucesso da TV mundial. Em uma vida dedicada a temporadas nos mares, os pescadores estão sujeitos a fenômenos naturais de toda a sorte, de fortes tempestades, baixas temperaturas a temporadas de estiagens e muito calor. Soma-se a isso o fato de quase não haver fiscalização trabalhista ou mesmo sobre a condição das embarcações. É uma carreira muito importante, mas muito mal valorizada, e o que você ganha no final do dia é aquela nhaca de peixe morto. De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, a cada 100 mil pescadores, 127,3 morrem anualmente. 8º lugar. Astronauta. Das maiores conquistas da humanidade, viajar ao espaço pode ter um preço alto. A começar pela rígida preparação que envolve o treinamento de um astronauta, exigindo intensa preparação física e psicológica. Considerado um dos empregos mais perigosos do mundo, a taxa de mortalidade na área chega a mais de 7%, maior que muitas outras profissões tidas como arriscadas. Falta de gravidade, fungos, depressão, radiação cósmica e erro humano são alguns dos eventuais problemas enfrentados pelos astronautas. E como já vimos nos filmes Viagem para o Espaço sempre dá problema, parece até que os personagens fizeram curso no supletivo. 7º lugar. Bombeiros. Indo dos campos de batalha para os desastres, nós temos no 7º lugar os bombeiros. Presentes nos momentos mais difíceis, os bombeiros não hesitam ao salvar pessoas em situação de risco, seja em casos de incêndio, desabamento, deslizamento ou casos excepcionais como a tragédia de Brumadinho. Em 2001, quando as Torres Gêmeas foram abaixo, das quase 3.000 vítimas, 343 eram bombeiros de Nova York. Os números expõem os riscos que envolvem uma das profissões mais admiradas do mundo. 6º lugar. Construção civil. Responsáveis pela edificação de grandes obras em todo o mundo, os profissionais da construção civil nem sempre realizam seu trabalho nas condições de segurança adequadas. Seja em arranha-céus, nas construções de pontes, túneis ou outros empreendimentos, os profissionais da área estão entre as principais vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Segundo dados do Ministério da Previdência, mais de uma morte acidental de trabalhadores da construção civil é registrada por dia em canteiros de obras. Em todo o país, 438 trabalhadores da construção civil morreram em acidentes de trabalho em 2010. Então pense 2 vezes antes de querer levantar seu barraco por conta própria e contrate um profissional decente para lhe fazer o serviço. 5º lugar. Jornalista de guerra. Se o jornalista infelizmente já sofre nas condições normais, imagina no meio de uma guerra onde tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Cara, não é nada fácil. Interrogatório, tortura, prisão e, em último caso, morte, são apenas alguns dos imprevistos que um correspondente de guerra pode encontrar pelo caminho. Em 2015, 110 jornalistas foram mortos, de acordo com o levantamento publicado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, RSF,
67 assassinados por motivos relacionados à profissão. Desde 2005, 67.787 jornalistas foram mortos durante o trabalho. Você já está em outro país, tentando coletar informação, e ainda está correndo risco de morte e tortura. Tem que amar muito sua profissão. Quarto lugar. Dublê. Nesta área, o risco, definitivamente, faz parte da rotina dos profissionais que, entre quedas, saltos, atropelamentos, tiros e explosões, encaram todas as cenas que envolvem algum risco à integridade física do elenco principal. Não por acaso, fraturas, lesões e, eventualmente mortes, são comuns na rotina desses verdadeiros heróis da sétima arte. Se não fossem eles, esses filmões não existiriam. Você pensa que aquele seu ator preferido é o maioral nos Mortais, mas quem tá fazendo todas aquelas piruetas com risco de se machucar é o pobre do dublê. Então temos que reconhecer sua importância. Terceiro lugar, minerador. Temos a seguir os mineradores, que são os responsáveis pela escavação e exploração de minérios. Entre os principais riscos desta profissão temos explosões de gás, inundação, esmagamento por máquinas e pedras. Além disso, por exercerem suas atividades em lugares apertados e com pouca ventilação sem o uso adequado de EPI, acabam por inalam muitas partículas de poeira, o que os faz sofrer de doenças pulmonares, sem esquecer, é claro, do grande risco de desmoronamento que pode deixá-los soterrados, sendo este último quase sempre fatal. Segundo lugar. Limpador de janelas em prédios. Comum em grandes cidades. A limpeza de janelas é considerada uma profissão muito perigosa, particularmente quando se trabalha em alturas extremas. Há perigo real e presente para aqueles que executam serviços em altura, sendo uma das maiores causas de morte no local de trabalho no Brasil. Entre os perigos da limpeza em altura são possível citar rajadas de vento, desmaios por exposição ao sol, tonturas, esmagamentos em paredes, além grande risco de queda que, a depender da altura, pode ser fatal. Então é melhor você esquecer de se aventurar na tentativa de economizar uns trocados limpando sua janela e deixar isso para uma empresa especializada para esta finalidade. Primeiro lugar, desamador de minas, possivelmente uma das competências mais arriscadas do mundo. Desativador de minas terrestres tem como rotina lidar com uma série de fatores pouco favoráveis à própria sorte. Em um intervalo de 6 anos, cerca de 500 profissionais perderam a vida exercendo o trabalho. E, apesar dos avanços da tecnologia, esta é uma área em que a precisão humana ainda prevalece sobre a máquina. Enquanto robôs acertam em até 80% dos casos, o resultado alcançado por um profissional humano é praticamente infalível, 99,6%. O problema é que, caso erre, o preço é muito caro, desde perder um membro, até a própria morte. Então eu preferiria confiar nos robôs, do que sair desamando minas por aí. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Até breve.